Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês algumas indicações de 6 livros curtinhos pra vocês lerem em um dia. Então bora pras indicações porque a gente não tem tempo a perder. A primeira indicação é um dos meus livros favoritos da vida, que assim, eu sou apaixonada nessa história. E o livro é O Pequeno Príncipe, que é um livro extremamente curtinho, ele tem menos de 100 páginas. E assim, ele é uma história que você lendo com 6 anos e você lendo com 30, você vai ter pontos de vista diferentes e ele vai te trazer umas lições de vida tão interessantes e que marcam você, que assim, não tem como você ler esse livro e não se apaixonar pela história. Além disso, o livro ele tem várias ilustrações ao decorrer da história. Então torna tudo um pouco mais rápido, né? Porque você vai vendo, ó. Tem os desenhos, ele vai ilustrando aonde cada planeta que o Pequeno Príncipe tá passando. Então, assim, é um livro que vale muito a pena ler e é uma leitura super curtinha, mas que vai te deixar... que vai te marcar, na verdade, pelo resto da tua vida. A próxima indicação é um romance super curtinho, que tem família grande e date surpresa. E o livro que eu tô falando pra vocês é 10 dates surpresa, onde a nossa protagonista vai ter 10 dates que vão ser arranjados pela família dela. Então assim, ela acabou de terminar um relacionamento e a família dela, tentando animar ela, monta um cronograma de encontros surpresas que ela vai ter, né, com caras que eles escolhem. E assim, essa história é levemente caótica, cada um dos encontros é narrado dentro do livro. Tem encontro que eu olho e falo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E tem encontros peculiares, mas ao mesmo tempo engraçados e fofos. Então assim, pra você que tem família grande, esse livro combina perfeitamente. Ainda mais assim que ele tem uma temática natalina, né? Porque tudo isso acontece na época de Natal. Então assim, família grande e Natal são duas coisas bem caóticas e nesse livro fica maravilhoso. Agora, saindo da vibe romance e indo pra uma vibe meio tipo assim, o que está acontecendo nessa história. E o livro que eu vou falar é V-Write. Eu não sei se eu falei o nome, porque eu nunca acerto esse nome direito, mas tudo bem. E assim, esse livro, ele não é necessariamente super curtinho, mas é uma história tão imersiva, uma história tão maluca, e tu fica assim, o que está acontecendo nesse livro, o que esses protagonistas estão fazendo, que meio que você fica preso nessa história até ela terminar. Então você não consegue largar esse livro até você entender o que realmente aconteceu nessa história. No livro, a protagonista, ela é uma ghostwriter, né? Então ela vai escrever para uma autora que está em coma. Só que assim, ao decorrer da história, vão acontecendo uns negócios que você fica tipo assim, ué, mas o que tá acontecendo? Porque essa autora vai pra casa da Avi Wright, né, que é a autora que está em coma, pra poder ler o que ela já tinha começado do livro dela, entender a série de livros que ela estava escrevendo. E aí ela tenta entrar na cabeça dessa outra autora e assim... essa história você tem que ter estômago forte. Se você não tem estômago forte, não leia esse livro. Porque assim, eu que tô acostumada a ler umas histórias meio questionáveis, quando eu li esse livro eu fiquei assim, gente do céu, onde é que eu me enfiei, entendeu? Porque a Colleen Hoover, ela escreve romance, que é a autora, né, desse livro. Ela escreveu Assim que Acaba, Uma Segunda Chance, que também não é um romance tão tranquilo, mas enfim. E assim, quando eu fui ler, eu falei, o que essa autora estava pensando quando ela escreveu essa história? Então assim, é um livro curtinho, vale a pena ler, só que entenda onde você está se colocando nessa história. A próxima indicação é de uma das minhas autoras favoritas da vida, assim. Todos os livros que eu li dela, eu me apaixonei pelas histórias, assim, os personagens são incríveis, ela consegue escrever de uma forma extremamente envolvente que tu fica preso no começo, do começo ao final da história. E o livro que eu tô falando, e da autora também que eu estou falando, é da Taylor Jenkins, né, que é Evidências de uma Traição. Esse é um livro super curtinho, ele é escrito em formato de, tipo, cartas. Então, tipo assim, ele é todo escrito em cartas, onde os dois protagonistas dessa história vão descobrir que os seus parceiros estão traindo eles. Então, tipo assim, eles vão as pessoas traídas vão trocar cartas um com o outro porque os parceiros deles estão ficando, né, entre eles. Então, assim, essa é uma história extremamente envolvente, ele é um livro super curto de ler e que você fica com um pouquinho de raiva, às vezes, dos protagonistas, dependendo do ponto da história que você tá lendo, mas é uma leitura muito envolvente, assim, ele vale super a pena pra ler.
dá pra ler em um dia, assim, tranquilamente. Eu li ele na faculdade, porque eu comecei a ler, fiquei imersa na história, não consegui parar. Eu quase li durante a aula, porque eu tava com vontade de entender o que tava acontecendo nessa história. E então, assim, ele é um livro que você lê super rapidinho e vale muito a pena. A próxima indicação é um suspense que, assim, ficou muito viral nas bookredes há alguns anos atrás. E eu li recentemente até. E, assim, ele não é uma história incrível, tipo, no quesito, tipo assim, nossa, que plot twist que eu nunca imaginei que poderia ser. Só que, ao mesmo tempo, ele é um plot twist que me pegou de surpresa. Então, assim, eu não sei bem como definir ele, mas é uma história muito interessante. E a história que eu tô falando é Mentirosos, onde a nossa protagonista vai ter tido uma perda de memória, então ela vai tentar entender o que tá acontecendo na história. Ela vai estar na ilha da família dela, então ela vai estar com as tias, com a mãe, com os primos. E assim, vão ter acontecido uns negócios há alguns anos atrás e ela vai tentando lembrar do que aconteceu nesse passado dela, porque ela sofreu um acidente junto com os primos. E ela tenta lembrar, né? Então a gente vai ter tendo trechos de memória dela. E assim, essa história é muito interessante. Porque você tenta entender, tá, o que realmente aconteceu nessa história. E aí você vai lendo. E como você vê, você chegou no final do livro, você tá tipo assim, meu Deus, eu não imaginava que era isso. E é um livro que vai te pegar de surpresa, mas que é uma leitura muito interessante. E assim, os suspenses eu tô tentando falar de forma bem rasa pra não dar spoiler dos livros pra vocês. Porque como eles já são um pouco conhecidos, se eu falar uma palavrinha, vocês vão entender o que eu tô tentando dizer. Então, né, deixar de uma forma mais sucinta pra vocês não tentarem descobrir antes de ler. E agora, voltando pros livros fofos, né, e a nossa última recomendação, mas nem por isso menos importante, é um romancezinho adolescente extremamente fofo, assim, que é feito em quadrinhos. E pra quem já conhece mais ou menos os romances adolescentes fofos, vai saber de que livro que eu tô falando, né? Mas eu já vou mostrar pra vocês. E o livro é Heartstopper, que é uma história de romance em quadrinhos. Ou seja, esse livro, ele é uma fofura, é um romance muito fofo. O primeiro livro, ele ainda não tá, tipo, no completo romance, né? Ele vai evoluindo com o passar das histórias, né? Porque ele é uma série de livros. Ele também tem uma série, né? Nas plataformas de streaming tem uma série de uma adaptação desse livro. E assim, ele é um romance muito fofo entre dois garotos que estão se descobrindo, né? Então, assim, eles ainda estão no ensino médio, eles estão descobrindo quem eles são, o lugar deles no mundo. E é uma história de romance super apaixonante, em que você vai ficar, tipo assim, torcendo pros dois se entenderem logo e, tipo assim, pelo amor de Deus, fiquem juntos logo, vocês são muito bonitinhos. Então, assim, é um romance que dá pra ler em menos de 24 horas, porque ele é muito curtinho, né? Então, assim, ele é quadrinhos, então você lê super rápido. E é uma história que te deixa com uma sensação de quero mais no final, assim, que você fala, eu queria saber mais sobre essa história, e você vai querer ler o outro, e vai querer ler o outro. E eu acho que essa é a melhor parte desse livro, assim, que ele é tão envolvente que você não tem vontade de largar, sabe? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. O vídeo ficou um pouco curtinho, né, e com explicações um pouco mais tranquilas dos livros, pra não ficar um vídeo tão longo assim. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se vocês já leram algum desses livros, coloquem aqui nos comentários pra gente poder conversar sobre eles, né? Porque são livros maravilhosos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui, né? Nesse botãozinho aqui vermelho aqui embaixo. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!